Olá pessoal, bem-vindo ao Medialê Ensina. Antes de iniciarmos nossos estudos, não se esqueçam de se inscreverem no canal, darem o seu joinha e ativar o sininho para as novas notificações. O assunto da aula de hoje é adaptações e lesões celulares reversíveis. Para que a célula funcione normalmente, é importante que haja a manutenção da homeostasia. No entanto, na presença de um estímulo lesivo, seja ele um agente químico, físico ou biológico, esse processo de homeostasia é interrompido e as células tendem a se adaptarem a essa nova condição. No entanto, com a retirada do estímulo lesivo, o processo de homeostasia é restaurado e a célula retorna à sua funcionalidade normal. Porém, se a célula perde a capacidade de se adaptar a essa nova situação, pode evoluir para um quadro de lesão celular, que inicialmente é reversível. No entanto, dependendo da persistência e duração do agente lesivo, bem como dos elementos estruturais e bioquímicos que foram acometidos na presença desse agente lesivo, pode ocorrer uma lesão irreversível que culminará na morte celular por necrose ou apoptose. Entre os principais mecanismos de adaptação celular, podemos citar a hiperplasia, que consiste no aumento do número de células e é comum em tecidos que têm uma alta capacidade mitótica. Temos ainda a hipertrofia, que consiste no aumento do volume das células, na tentativa de manter o equilíbrio entre a demanda e a capacidade funcional do tecido. Temos a atrofia, que consiste na redução do tamanho da célula em função de uma diminuição no seu metabolismo. E, por fim, temos a metaplasia, que consiste na substituição de uma célula por outra. Como exemplo clássico, temos a substituição por metaplasia que acontece no epitélio respiratório mediante um agente lesivo. O epitélio respiratório ele tem como característica histológica normal ser um epitélio pseudoestratificado, então notem os núcleos em variadas posições, cilíndrico, né? Então células mais altas, ciliado com células caliciformes. Mediante o agente lesivo, como por exemplo o tabagismo, vai havendo uma substituição desse tecido por outro, com uma característica totalmente diferenciada, como por exemplo um epitélio estratificado pavimentoso. Então esse epitélio aqui ele é mais resistente, porém não confere a mesma proteção que o epitélio respiratório normal. Se a célula, como eu falei anteriormente, não for capaz, então, de manter o mecanismo de adaptação, vai evoluir para um quadro de degeneração. Degeneração nada mais é que um processo de uma lesão reversível, caracterizado por alterações morfológicas, bioquímicas e funcionais, que, por sua vez, resultam no acúmulo de substância nas células. Aqui, por exemplo, temos um hepatócito normal. No entanto, por conta de algum metabolismo anormal dos lipídios, essa gordura tende a se acumular no tecido hepático, ocasionando uma degeneração e, portanto, uma lesão reversível. Há diferentes tipos de degenerações. Entre elas, podemos citar a degeneração hidrópica, que consiste no acúmulo de água nas células. Entre as principais causas, ou seja, etiologia da degeneração hidrópica, podemos citar a hipóxia. Isso porque, na ausência de oxigênio, a formação de ATP pelo processo de fosforilação oxidativa está prejudicado. E assim, todos os mecanismos que dependem do funcionamento da bomba de sódio e potássio também estarão alterados. Outras condições também podem afetar esse processo de fosforilação oxidativa, como por exemplo a desnutrição grave, na qual irá faltar substratos importantes para o processo de glicólise aeróbica, e ainda processos infecciosos, no qual algumas toxinas liberadas pelos patógenos podem degradar a membrana das células e, portanto, também afetar o funcionamento dessas bombas. Entre o principal mecanismo, ou seja, a patogenia da degeneração hidrópica, podemos citar a alteração da osmolaridade. Por quê? Em situações normais, temos o sódio mais concentrado fora
do que o meio interno da célula. Isso porque a bomba de sódio e potássio está funcionando de forma ativa. Por conta da degeneração hidrópica, há um bloqueio no funcionamento dessa bomba e, portanto, o sódio ele tende a entrar no citoplasma celular e, com isso, ele atrai moléculas de água, que vai caracterizar uma tumefação celular. Sendo assim, entre as alterações microscópicas que podemos observar na degeneração hidrópica está o seguinte. Então, comparativamente, temos aqui um fígado normal, onde a gente observa os cordões hepatócitos. Aqui no aumento maior, os núcleos bem centralizados, o citoplasma sem nenhum tipo de inclusão. Agora, por conta de uma degeneração hidrópica, a gente observa o seguinte, a vacuolização das células. Então, notem que esse espaço esbranquiçado corresponde à tumefação celular, ou seja, ao acúmulo de água nessas células. O citoplasma ele vai ficar com um aspecto granuloso e acidofílico. E o núcleo é deslocado bem para a periferia, já que aumenta o volume da célula. Macroscopicamente, o que a gente observa na degeneração hidrópica é o aumento do tamanho do órgão, tanto em peso quanto em volume. E uma característica bem marcante é a palidez do órgão, uma vez que há compressão das estruturas vasculares por conta da tumefação celular. Outra degeneração também que podemos observar é a degeneração gordurosa, que consiste no acúmulo de lipídios nas células. Existem várias causas associadas à degeneração gordurosa, dentre as quais podemos citar a hipóxia, a desnutrição proteica, álcool e o diabetes descompensado. Tudo isso irá afetar a cadeia de reações de lipídios que acontecem principalmente aqui no tecido hepático. Então, a hipóxia ela pode afetar essa cadeia de metabolismo lipídico, uma vez que ela vai evitar a oxidação dos ácidos graxos a corpos cetônicos, já que você não tem a presença do oxigênio. A desnutrição proteica pode afetar essa cadeia, uma vez que não haverá formação de apoproteínas e, portanto, de lipoproteínas, que é importante para o transporte de gordura na circulação. O álcool ele pode afetar em que sentido essa cadeia de reações? Ele vai aumentar a esterificação do ácido graxo a triglicerídeos, aumentando então o acúmulo de gordura nesse órgão. E por fim, a diabetes está associada a um quadro de lipólise excessiva, promovendo então a mobilização de grande quantidade de gordura do tecido adiposo, que é um local de armazenamento, para o tecido hepático. Histologicamente, o que a gente pode observar na degeneração gordurosa? Então, novamente aqui, comparando com um fígado normal. Lembre-se dos cordões de hepatócitos, com o sinusoide sempre circundando esses hepatócitos. Num aumento maior, a característica normal desse fígado. E aqui fazendo, então, um comparativo na degeneração gordurosa. Notem que observamos o acúmulo de lipídios, então essas vesículas com gotículas de gordura, compatível então com um quadro de degeneração gordurosa, também conhecida como esteatose. O problema da degeneração gordurosa é que é uma lesão reversível, no entanto, se não tratada, ela pode evoluir para um quadro crônico e chegar num ponto sem retorno, ou seja, numa lesão irreversível como um quadro de cirrose hepática. E temos ainda a degeneração conhecida como degeneração hialina, que consiste no acúmulo de substância hialina de natureza proteica. Aqui entenda como substância hialina qualquer material que, ao microscópio óptico, apresente-se homogeneamente corado de róseo pela hematoxilina eosina. As principais causas e mecanismos associados à degeneração hialina estão o mau enovelamento das proteínas, que venham a se depositar principalmente na parede dos vasos interstício, e ainda depósito de proteínas virais ou fragmentos de proteínas endocitadas. A degeneração hialina ela pode ser classificada em intracelular, caracterizada pelo depósito dessa substância hialina sob a forma de corpúsculos eosinofílicos, ou seja, bem róseos quando corados pela hematoxilina eosina.
e ainda como extracelular, representada pela amiloidose, que também é o depósito, né, de substância amiloide, que é amorfa, de natureza proteica e de aspecto fibrilar. Aqui temos exemplos de degeneração hialina intracelular, formando os corpúsculos que eu falei anteriormente. Então, os corpúsculos de Mallory, que é muito comum em pacientes com cirrose hepática. Então, notem aquele depósito de substância hialina. Então, sempre vai ter esse aspecto. Então, de coloração homogênea e rósea, quando corado pela hematoxilina e eosina. E um detalhe, né? Quando visualizada na microscopia óptica. Aqui temos outro quadro de degeneração hialina, formando os corpúsculos de Russell, que é comum um quadro onde você tem o aumento da secreção de imunoglobulinas por plasmócitos, lembrando que são essas células que secretam esse tipo de proteína. E aqui ainda temos uma outra degeneração hialina, conhecida como hialino goticular, que é comum em quadros de glomerulopatias. Então, notem aqui esse espessamento do tubo contorcido proximal e a característica desse depósito, então, de substância hialina. Em relação às degenerações hialinas extracelulares, como eu falei anteriormente, a amiloidose é o principal representante. Então, existem vários tipos de amiloidoses sistêmicas, levando sempre em consideração que há uma proteína precursora associada, então uma alteração dessa proteína precursora, ela vem posteriormente se depositar em paredes de vasos ou interstícios, causando sérios problemas à saúde. Dentre as amiloidoses, a mais conhecida e mais comum é a chamada AL, né? Essa daqui está relacionada com o acúmulo de imunoglobulinas de cadeia leve. E histologicamente, que a gente pode observar na amiloidose, aqui pegando um quadro de hialinização do glomérulo, né? Por conta de uma amiloidose sistêmica. Então, notem aqui o normal. Então, temos o corpúsculo renal, né? Formado pela cápsula de Bowman e os glomérulos. E aqui a gente observa novamente aquele depósito de uma substância hialina, de coloração rósea, quando corada pela hematoxilina e eosina. E aqui, né, só deixando de destaque novamente esse processo, né, que é comum aqui nessa amiloidose. Bom, essas são as principais, né, lesões que podemos ter do tipo reversível. E como eu falei anteriormente, se essas lesões elas persistirem, se o agente nocivo persistir, né, em termos de tempo, duração, chega um ponto que a célula atinge o ponto sem retorno. E aí, isso vai evoluir para uma lesão irreversível que culmina na morte celular por apoptose e necrose. Bom, pessoal, logo mais, então, conversarei com vocês a respeito dessas lesões irreversíveis. Bons estudos!